Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Fernandes e nós estamos ministrando a lição de número 2 do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. O título da revista é A Igreja Eleita. Nós já tivemos a primeira lição com o título A Carta aos Efésios. O nosso trimestre é baseado na Carta aos Efésios. A lição de hoje, número 2, dia 12 de abril de 2020, traz por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. E o textuário diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1 e o versículo 3. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e depois os versículos 9 ao 14. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Glórias a Deus. A nossa segunda lição está baseada no capítulo 1 de Efésios, nesses versículos que nós acabamos de ler, e nós, semana passada, nós já tivemos a primeira lição, que nós, só recapitulando, né, um minutinho, a lição de número 1, que a carta aos Efésios, ela é conhecida como uma das cartas da prisão. Paulo escreveu quando estava em prisão domiciliar. Você vai ver a história dessa prisão lá em Atos, capítulo 28. A carta foi escrita mais ou menos em 61 ou 62. Paulo foi martirizado lá pelo ano 67 ou 68. Jerusalém foi totalmente destruída no ano 70 pelos romanos, cumprindo a profecia de Cristo no Mateus capítulo 24. A carta aos Efésios ela não traz repreensões, problemas de comportamento dos crentes, como tem lá em Coríntios, mas é uma carta doutrinária no capítulo 1, 2 e 3 e prática no capítulo 4, 5 e 6. Uma das mais profundas cartas do Novo Testamento é a carta aos Efésios. Nós estamos tendo a grata satisfação e alegria de estudá-la na Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre. Então, eu convido a todos que acompanhem na sua casa a lição, com a sua revista ou com a Bíblia aberta, que você possa estar acompanhando conosco, né, essas ministrações através das redes sociais. E nós já deixamos aqui os nossos agradecimentos por você estar ouvindo essa lição, né, vendo essa lição, participando. Que Deus possa te abençoar, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, o nosso Salvador. Vamos à nossa introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto desde os tempos, todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então nós vamos aprender nessa lição de hoje sobre a posição do crente em Cristo, tá? E a garantia que nós temos que nós pertencemos ao Senhor. Então é uma lição para nós louvarmos a Deus, agradecermos a Deus e nós sentimos muito grato ao Senhor por ter feito tamanha obra em nossas vidas. Sabemos que Deus sabia que o homem pecaria. Então Deus traçou um plano maravilhoso que a princípio ficou guardado em seu coração, revelando esse plano, né? Culminando com a revelação de Jesus, o Filho, né? O Filho de Deus, o nosso Salvador. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição. A nova posição em Cristo. Nós sabemos que em Adão todos nós pecamos. Em Cristo todos nós podemos ser salvos.
Tá? Então, aonde Adão fracassou, Jesus foi vitorioso. Então, por isso que nós temos que ter a nossa natureza transformada por Cristo e não dar lugar à velha natureza herdada de Adão. Nós aprendemos isso na escola dominical. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Nós sabemos que a salvação, ela não é uma dádiva para poucos, ela é direito de todos que querem conhecer a Jesus como seu Salvador. Esta bênção está dispensada a todas as pessoas que querem ser salvas em Jesus. Tá? Todos estão com essa condição, mas infelizmente muitas pessoas não dão crédito à palavra, não dão crédito ao Evangelho, não fazem caso do que Cristo fez por nós. E nessa carta, Paulo justamente vai mostrar a grandeza e a profundidade, né, do plano, do projeto que Deus, o Pai, desenrolou ao longo da história humana, culminando, né, com a vinda, morte e ressurreição de Jesus, que hoje está assentada à destra de Deus. Vamos ao primeiro item, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, que é o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. A doxologia, conforme está falando aqui na lição, são expressões verbais que louvam ao Senhor. Tá? São expressões verbais de adoração ao Senhor. Nós temos ao longo da Bíblia várias pessoas que irromperam, né, em cânticos, palavras de adoração a Deus. A gente vê ali, né, quando Miriam com seu irmão Moisés atravessaram o Mar Vermelho, a Miriam pôs-se a louvar a Deus com muita alegria pelo grande livramento que Deus havia acabado de dar ao povo israelita na passagem pelo Mar Vermelho. Temos também a Ana, né, uma mulher que não tinha filhos, e depois que ela alcançou de Deus a bênção, ela também pôs-se a cantar ao Senhor. Isso é doxologia. No Novo Testamento, nós temos também várias pessoas que louvaram a Deus, inclusive Maria, né, a mãe do Salvador, também irrompeu-se em louvores, em doxologia ao Senhor. Então, doxologia é isso. O que Paulo faz então? Tamanha verdade, tamanha grandeza do Evangelho, Paulo não teve outra alternativa a não ser iniciar a carta em louvor e adoração a Deus. Então ele louvou a Deus, já começou dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já começa assim, bendito quer dizer digno de louvor, digno de adoração. Tá? É assim que nós nos comportamos. Tá? Às vezes a gente recebe tanta bênção de Deus, mas esquecemos de agradecer, esquecemos de louvar. Às vezes reunimos na igreja, hoje estamos privados de reunir. Eu espero que tantos quantos estão me ouvindo possam valorizar mais, né, a liberdade que nós temos de estar reunidos na casa do Senhor, como disse o salmista, né, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O salmista, ele tinha um comportamento diferente, né, de algumas pessoas que a gente conhece, que hoje não tem muito prazer de estar na casa do Senhor mais. Então, quando nós tivermos esse direito novamente, esse prazer de reunir novamente os irmãos, que a gente possa estar louvando a Deus, né, usando as nossas faculdades, né, nossos sentidos, para estar louvando ao Senhor. Paulo louvava a Deus e nos convida também a louvar ao Senhor. Ele inicia dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes os irmãos estão cantando, vários irmãos de boca fechada, o pregador está pregando, os irmãos continuam de boca fechada, né? E talvez não tenha muita coisa para agradecer, ou nada, né? Não sabemos, mas o ideal é que a gente louve a Deus, que a gente adore a Deus, né? Em doxologia, com palavras, né? Expressões verbais que louva o nome do Senhor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Esta passagem do versículo 3 até o versículo 14, no original grego, ela é uma frase só. Paulo irrompe ali em louvor e adoração a Deus, mostrando ali a grandeza, né, do Evangelho revelado agora em Cristo Jesus, dando, né, ao pecador arrependido e que confessa Cristo como Salvador, agora mostrando para ele a sua honrada posição em Cristo Jesus. É muita bênção que Deus tem derramado sobre aqueles que reconhecem que Jesus é o único Salvador e que reconhecem que ele, sendo pecador, precisa de Jesus. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e glória da sua graça, versículo 6, e para louvor da sua glória, versículos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o Filho de Deus. Então, Paulo inicia a carta, ele vai tratar de temas profundos, é uma das mais profundas cartas do Novo Testamento. Mas antes dele entrar no assunto, ele louva a Deus, ele adora a Deus. Eu pergunto, você tem adorado ao Senhor? Será que hoje você pronunciou alguma palavra que louva a Deus? Será que dos seus lábios brotaram alguma palavra que adora o Senhor, que enaltece o Senhor? Paulo, mesmo preso ali em Roma, ele fez isso. Eu falei semana passada que o fato dele estar preso, privado da sua liberdade, não tirou de Paulo o ânimo, não tirou de Paulo a esperança e nem a fé no seu Salvador. Eu digo para os irmãos, estamos passando por luta, estamos privados de reunir, estamos aí à mercê de um vírus que está assolando o mundo, já matou 18 mil pessoas nos Estados Unidos, mas até aqui Deus tem guardado o nosso país, tá? Deus tem guardado o nosso país, a nossa cidade tem sido guardada. Temos que continuar com as restrições, mas é motivo de nós louvarmos a Deus e deixar que o nosso coração se encha, de louvor e esperança de que muito em breve nós vamos poder estar reunidos louvando o nome do Senhor em conjunto. E quando isso acontecer, espero que todos façam isso com alegria. Segundo item do primeiro tópico, as bênçãos espirituais. Aqui é grande, os assuntos são, cada assunto desse aqui daria uma lição. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, de 3 a 14, tais como, primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Observa aí, Deus nos elegeu para sermos santos. Esse ano é ano de eleição, Muitos vão tentar ir concorrer uma cadeira aí na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, se é que vai ter eleição, A gente não sabe se vai ter mesmo. Mas para nós, servos de Deus, nós já somos eleitos. Deus já nos elegeu em Cristo Jesus. Para quê? Para sermos santos, separados do pecado, para servirmos a Deus. Outro, predestinou-nos para sermos filhos. Predestinar é destinar de antemão, tá? Deus predestinou em Cristo Jesus aqueles que haveriam de aceitar Jesus como Salvador. Nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Olha os assuntos que são mencionados somente nessa passagem do versículo 3 ao 14 do capítulo 1 de Efésios. Olha a grandeza desses assuntos. Eu vou repetir para ficar bem frisado. O primeiro, Deus nos elegeu em Cristo, predestinou-nos para sermos santos, nos fez agradáveis a si no amado, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa por meio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem reservado para aqueles. É por isso, meus irmãos, que a condenação será muito grande, tanto quanto a salvação será grande, infelizmente a condenação também será grande, porque Deus descortinou o céu, mandando para nós uma salvação maravilhosa, profunda, verdadeira, esperançosa e eterna. Mas os homens rejeitam a palavra da verdade, os homens rejeitam o Espírito Santo, os homens rejeitam o Salvador que morreu na cruz do Calvário, dando-nos um direito, pagando para nós a dívida que era contrária a nós. Tais bênçãos provêm de Deus, Paulo disse, nas regiões celestiais. Isso não é coisa de homem, isso não foi tirado de trás da orelha de homem nenhum, isso brotou do céu. Deus trouxe do céu para nós através de Cristo, anunciou isso pelos profetas, pela lei, pela tipologia do Antigo Testamento. Tudo isso foi anunciado, pela a liturgia do templo, o sacrifício de animais, tudo aquilo apontava para a obra de Cristo, mas isso só foi culminando na vinda do Filho de Deus. Terceiro item, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus 5,9 diz que ele pode, ele veio, sendo consumado,
veio ser a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Olha só, vou repetir. Sendo ele consumado, ou seja, completando a sua obra, né? Vida, morte, ressurreição e ascensão, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então observe que o evangelho não é de graça. E a graça não é barata, tá? E ela implica em responsabilidade do homem que ouve e que se prepara para receber esta salvação. E observe que Paulo disse que isso tudo foi projetado nas regiões celestiais, tá? Isso não é filosofia de homens. Essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Em Adão, todos nós fomos escravizados. Em Cristo, todos nós somos libertados, tá? Somos libertos do pecado para servirmos a Deus com alegria, conforme está escrito lá, o Salmo de número 100. Servir o Senhor com alegria. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas andamos como filhos da luz. Portanto, a nossa posição, ela é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Para finalizar esse primeiro tópico, Paulo diz que nós somos abençoados, tá? Abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, só recebe essa bênção, primeiro, quem está em Cristo, tá? Quem está em Cristo. Segundo, ela vem de lugares celestiais, não é dos homens, é Deus quem trouxe para nós através de Cristo. O nosso segundo tópico traz por título uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Nós aprendemos no primeiro tópico que em Cristo, né, nós recebemos as bênçãos do Evangelho. Paulo chamou nas bênçãos nos lugares celestiais, mas a condição é estar em Cristo, para receber todas essas bênçãos, desfrutar dessa posição de honra que Paulo menciona nesse capítulo 1, tem que estar em Cristo, para ser abençoado com as bênçãos nos lugares celestiais. O nosso segundo tópico diz o seguinte, uma vida cristocêntrica neste mundo, e diz assim, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Primeiro item, a revelação do mistério. Paulo chama de mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, capítulo 1, versículo 9 de Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então essas verdades que são reveladas agora no Evangelho, elas estavam ocultas, só estavam no coração de Deus, apesar de que Deus foi falando, né, através dos profetas, da tipologia, Deus foi mostrando o que haveria de acontecer. Mas os judeus, infelizmente, não conseguiram entender essas grandes verdades, e nós, os gentios, nós entendemos, né? Os não-judeus entenderam e abraçamos a Cristo como nosso Salvador. Então vamos lá. A revelação desse mistério, Paulo usou a expressão descobrindo-nos o mistério, ela sinaliza a revelação da verdade que estava oculta ao santo de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e não amou uma parte, não amou somente os judeus, não amou somente os romanos, não amou somente os africanos, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, todos são alvo do amor de Deus, só que nem todos correspondem a esse amor. Os que correspondem, eles são eleitos em Cristo Jesus para a vida eterna. Essa verdade, como eu já disse, diz respeito aos decretos divinos. Foi Deus que decretou isto. Deus decretou que seja assim. Deus convergiu em Cristo, centralizou em Cristo a salvação do homem pecador. Tá? Por isso que o tópico diz, uma vida cristocêntrica neste mundo. É possível? É possível viver em Cristo, né? Isento, né, de toda maldade. É possível viver para a glória de Deus. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. O que é isso, pastor? Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Ou seja, agradou a Deus fazer dessa maneira, aprove a Deus, alegrou o coração de Deus, o beneplácito dele foi esse, de fazer assim, porque isso agradou a ele. Tá? Então, a Bíblia diz que Deus ficou feliz de poder dar uma nova chance para aqueles que querem realmente ser salvos. Uma chance para a humanidade caída no pecado, caída em Adão, pecador em Adão, escravizada em Adão, agora liberta por Cristo, feliz por Cristo, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo,
para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, tudo, como eu já disse, tudo converge para Cristo. Cristo é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Então, ele é o tema central, ele é o autor da salvação, ele é o autor da fé, tudo converge para ele, tudo gravita em torno de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Então, se o homem quer conhecer a Deus, tem que passar por Jesus. Se o homem quer ser salvo, tem que reconhecer Jesus. Se o homem quer um dia morar no céu, tem que passar pelo caminho chamado Jesus. Se o homem quer conhecer a verdade, ele tem que conhecer Jesus. Então, tudo converge para Jesus. Isso estava oculto, né? Oculto aos santos do Antigo Testamento, ainda que Deus falou através dos tipos da lei. A lei apontou para isso, né? Paulo disse muito bem isso lá em Gálatas. A tipologia apontou para isso. Os profetas falaram que ele viria e hoje nós cremos, né? Nós acreditamos e recebemos a bênção do Evangelho na nossa vida. Então é possível sim uma vida cristocêntrica, porque o mistério foi revelado em Cristo Jesus para a salvação dos pecadores. Quando isso aconteceu? Na plenitude dos tempos. Item 2. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. João capítulo 1, versículo 1 e 3, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? Então Cristo é o centro do universo e a salvação é baseada somente nele. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora, nesses últimos dias, nos fala através do seu Filho, Jesus. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então, no governo milenial, né, Cristo estará governando e tudo estará centralizado nele. Tudo, o governo será dele, todos prestarão submissão a ele, todas as nações, todos os povos estarão submissos a Cristo, o universo estará submisso a Cristo, a natureza será subjugada por Cristo, até a natureza dos animais, até o relevo do planeta Terra vai mudar. Haverá justiça social, haverá a paz duradoura, vai haver uma modificação total, porque tudo converge para Cristo. Então nós temos que crer no Senhor Jesus. Isso não quer dizer que todos, né? Ele vai falar agora aqui abaixo, que todos serão salvos. Não é isso que Paulo quis dizer e nem o que nós estamos falando. Existe uma crença que diz que no final Deus vai salvar todo mundo. Essa doutrina é chamada de universalista. Tá? Os demônios vão ser salvos, Satanás será salvo, os ímpios serão salvos, Adolf Hitler será salvo, né? As piores, né, pessoas que já passaram por essa terra, que cometeram atrocidades das mais terríveis, segundo essa doutrina, serão salvos. Mas isso não é bíblico, tá? É muito bonito a ideia de que Deus vai salvar todo mundo, só que não é bíblico. Isso não é bíblico, nós não podemos aceitar, tá? A Bíblia fala do céu, a Bíblia fala do inferno, a Bíblia fala de Deus, fala do diabo. Então, a Bíblia fala da verdade e fala da mentira. Então, nós temos que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Aqueles que não creem, disse o próprio Jesus, infelizmente serão condenados. Então, nós não cremos na doutrina do universalismo. E Paulo também não quis dizer isso aqui. Ele quis dizer que tudo converge para Cristo, porque o universo presta reverência a Cristo, porque foi Ele que fez todas as coisas. Então, aqueles que hoje já reconhecem Cristo como seu Salvador, já está, né, com essa postura, já está reverenciando o Senhor Jesus como centro de todas as coisas. Tá? Essa declaração não traz conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, cabeça da igreja e também de toda a criação do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, de cronologia, de relógio, não. Traz a ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob domínio de Cristo. Então as coisas ocorrem não no nosso tempo cronológico do relógio,
mas no tempo kairos. Kairos é o tempo de Deus. Deus faz tudo no tempo que Ele quer fazer. Ele não tem que pedir ninguém obediência e nem permissão. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. A Bíblia diz que Cristo veio na plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas capítulo 4. Ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, Ele veio no tempo certo. Jesus nasceu no tempo certo e fez a obra no tempo certo, e ele ao mesmo tempo que ele redimiu os santos do Antigo Testamento que morreram crendo na promessa, ele redime também e salva os pecadores que a partir de Cristo reconhecem que Cristo é o único Salvador. Então você observa que o poder de Jesus é grandioso para salvar os pecadores. Hebreus 7:25 diz que ele pode perfeitamente salvar. Não é salvar de qualquer maneira, não é salvar pelas metades. Diz que ele pode perfeitamente salvar. Quem estava vendo Cristo ser crucificado, e aqueles bandidos do lado dele também sendo crucificados, um blasfemou, o outro se arrependeu. Né? Ninguém imaginava que aquele moço poderia ser salvo, mas se humilhando e reconhecendo a Cristo, ele foi salvo. Então o pecador precisa reconhecer o seu pecado e reconhecer que Cristo é o único que pode perdoar o seu pecado. Terceiro item do segundo tópico, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, dentre os judeus e dentre os gentios, os não-judeus, que se convertem a Cristo, se torna igreja, igreja do Senhor Jesus. A igreja ela é predestinada, tá? A igreja, essa doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre, isso é ideologia de homens, de teólogos, tá? Essa doutrina não é bíblica. A Bíblia fala da perseverança dos santos, ou seja, eu aceitei a Cristo, eu tenho que ficar firme em Cristo, eu tenho que continuar caminhando com Cristo. Então, nós precisamos ser igreja. A igreja ela vai para o céu, tá? A igreja não salva, mas os salvos compõem a igreja. Então, quem quiser ser salvo, é só aceitar Jesus como Salvador, que automaticamente ele se torna igreja. Sendo igreja, morrendo morte física, ele vai ressuscitar um dia com Cristo. Estando vivo por ocasião do arrebatamento, ele vai subir com Cristo, não perde nada, tá? Em Cristo o homem não perde nada. Quem está em Cristo não perde nada. Então nós não cremos na teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Não cremos. Vamos falar mais dela na semana que vem. Na próxima lição é que nós vamos falar melhor desse assunto. Não perca a próxima lição. Nesse caso, Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Amém? Então nós aprendemos nesse segundo tópico que a vida nossa tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Eu pergunto, Jesus é o centro da sua vida? Jesus manda na sua vida? Ou você está vivendo a sua vida cristã do seu jeito, ao invés de viver do jeito de Cristo? Então é hora de você avaliar os seus conceitos cristãos para saber se você está desfrutando dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se você não está, ainda há oportunidade para você. O nosso terceiro tópico e o final da nossa lição de número 2, que traz por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O terceiro tópico diz assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Vai falar de duas coisas, o selo e o penhor. Tá? Aqui para nós fecha com chave de ouro. Paulo, nessa passagem de Efésios 1, do versículo 3 ao 14, fecha com chave de ouro, que agora Paulo, através, Deus inspirando Paulo, vai mostrar para nós que tudo isso que foi prometido e que coloca o crente num patamar de honra, porque ele aceitou Cristo, não porque ele é bonitinho, bonzinho, não, porque ele aceitou a Cristo como Salvador e vive em Cristo, porque aqueles que não estão vivendo em Cristo estão fora dessa promessa, aqueles que às vezes estão até na igreja, mas não tem nenhuma comunhão com Cristo, não tem nenhum zelo pela obra de Cristo, essas pessoas estão fora, tá? Estão fora. Estão até vivendo, uma vida religiosa, mas não tem a essência, que é o Espírito Santo na sua vida. Paulo falou do selo do Espírito Santo e Paulo falou do penhor. Vamos ler e explicar o que isso significa. Aquele que ouve o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Agora aqui nós temos que dar uma pausa e fazer uma explicação. Os tradicionais dizem que
aqui já é o batismo no Espírito Santo. Nós pentecostais, assembleanos e outros mais, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que quando o pecador ouve a mensagem do Evangelho, ele entende a mensagem do Evangelho, e ele crê na mensagem do Evangelho, e aceita Jesus como Salvador, arrependido dos seus pecados, ele recebe o selo do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele pode e deve receber depois disso, ou imediatamente, o batismo no Espírito Santo. Tá? O selo, ele é para determinar a marca, né? Que aquela pessoa agora é propriedade. E o batismo no Espírito Santo, que os apóstolos receberam, milhões de pessoas têm buscado e recebido, o revestimento de poder, ele é uma capacitação, uma dotação do Espírito Santo ao crente, para ele servir ao Senhor numa dimensão espiritual. E o sinal do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Então vamos lá. Então, quando o pecador aceita Jesus, ele recebe a presença do Espírito Santo, que Paulo chamou de selo. Tá? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Viu? Ó, vou repetir isso aqui. Ó. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Paulo disse em Romanos que o Espírito de Deus, tá? Ele testifica com o nosso espírito, ou seja, o meu espírito humano, que eu pertenço a Deus. Então, para eu pertencer a Deus, eu preciso ter o testemunho do Espírito Santo na minha vida. Então, se você está me ouvindo nessa hora e você não sente mais a presença de Deus na sua vida, é sinal de que alguma coisa está errada. Você precisa rever os seus conceitos cristãos e voltar a buscar ao Senhor, a sentir a comunhão com o Pai, através do Espírito Santo. O maligno não toca. 1 João 5,18. Aquele que é de Deus, disse o apóstolo João, o maligno não toca ele. Tá? Então nós temos de Deus também essa promessa. A terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. É o Espírito Santo, né? Essa pessoa maravilhosa que gera em nós o fruto do Espírito. O fruto é gerado, os dons são concedidos, tá? Os dons são concedidos, o fruto é gerado. O fruto é para eu parecer cada dia mais com Jesus. Os dons, o batismo, o revestimento de poder é para eu ser capacitado para desenvolver mais a minha espiritualidade com Deus na obra do Senhor. Então, o selo, se nós pegarmos hoje uma carta, digamos que eu vou lá nos Correios, né? Pego uma carta, ponho ali dentro da correspondência, colo ali a beirada dela e levo lá no carteiro, né? Lá na pessoa que me atende, e eu falo para ele, eu quero despachar essa carta. Ele vai me pedir dinheiro para eu pagar o selo. Sem o selo a carta não vai. Aquela carta precisa ser selada para ela seguir o seu destino, onde está escrito o destinatário. Assim também nós, para nós irmos para a glória celestial, nós precisamos do selo do Espírito Santo, tá? Você precisa do selo do Espírito Santo na sua vida. As bênçãos que Paulo falou lá nos primeiros versículos, aquelas todas que eu falei lá no primeiro tópico, todas elas são confirmadas, tá? Com o selo do Espírito Santo na nossa vida. Então, você precisa levar isso a sério. Você precisa valorizar o que Deus fez. Você precisa valorizar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Por nós, por toda a humanidade. Mas infelizmente nem todos querem. Mas você quis, então leve a fé a sério. Leve Cristo a sério. Leve a igreja a sério. Para que você possa usufruir dessa bênção. Tá? O homem que tem o selo, o homem, a mulher, o jovem que tem o selo do Espírito Santo na sua vida, morrendo ele está garantido, ele já está selado. Cristo vindo nas nuvens para buscar a igreja, ele está selado, ele vai subir com Cristo. O selo que garante para nós que nós vamos ao encontro de Cristo. Tá? Segundo tópico, o penhor, segundo item, o penhor da nossa herança. Ele falou então do selo, agora ele vai falar do penhor. O que é o penhor? O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica.
semítica era a língua dos semitas, né? Os primeiros habitantes ali daquela região onde os judeus moraram. E moram até hoje. Era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Olha que coisa maravilhosa. Olha que bênção de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, tá? Que as testemunhas de Jeová tanto negam ele, os homens rejeitam, né? Muita gente na igreja também é indiferente a ele, mas ele é a pessoa sublime que hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e também leva o crente a uma vida de comunhão com Deus. É essa pessoa maravilhosa que é o penhor, ele é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Ele é a garantia de que o preço foi pago. Ele é a garantia que o primeiro depósito foi efetuado. Ou seja, o crente, ainda que nós não entramos nas regiões celestiais, mas nós já antevemos o gozo da salvação, desfrutando de uma plena comunhão com Deus aqui através do Espírito Santo. Tá? Um pastor escreveu um livro muito interessante. O livro é Espírito Santo, meu companheiro. Tá? Então isso deve ser uma realidade na vida de todo crente. Se nós passarmos a ter mais comunhão com o Espírito de Deus, nós vamos fazer valer todas essas promessas que foram elencadas ali nos primeiros versículos, todas aquelas. A nossa posição em Cristo será realçada, a nossa comunhão será vibrante, o nosso gozo será completo, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às provas, como nós estamos vivendo agora. Estamos privados de celebrar a ceia, estamos privados do culto de adoração, até mesmo das reuniões de oração com grandes pessoas, nós estamos privados de tudo isso. Mas isso não pode destruir a nossa fé, a nossa esperança na pessoa bendita de Jesus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Olha que coisa maravilhosa, tá? O penhor já foi pago. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Aleluia, glória a Deus, tá? A salvação é para quem é fiel. A salvação é para quem quer seguir a Cristo, né? Jesus falou que nós devemos tomar a nossa cruz dia a dia e segui-lo, não é desanimar. Aquele que perseverar até o fim, disse ele lá em Mateus 24. Então nós precisamos fazer valer a nossa posição em Cristo, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo. Primeiramente, o selo, como eu já disse, o selo demarcava a propriedade. Nós somos propriedade de Deus em Cristo Jesus por meio do selo do Espírito Santo. 2, nós temos o penhor, né? O Espírito Santo é a garantia, o Espírito Santo morando em nós, tá? Morando em nós, ele é a garantia de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Que a parcela foi paga, tá? A parcela foi paga, nós já estamos garantidos. Às vezes você quer segurar um objeto que você gostou muito, você quer comprar ele, o que você faz? Você vai lá dar um sinal, né? Você dá lá uma pequena parcela e paga ali aquela pequena parcela para assegurar que você vai adquirir aquele bem, aquela coisa que você está querendo. Então o Espírito Santo, como penhor, ele é o garantidor. Ele garante para nós que nós somos totalmente de Jesus, que ainda vivendo aqui, mas a nossa parcela já foi paga. E um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí sim, tá? Aí veremos Cristo face a face. Então essa, meus irmãos, é a nossa lição de número 2, né? Que traz por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração, que você possa fazer valer as promessas de Deus na sua vida, saber que Deus descortinou um plano maravilhoso, centrado em Cristo Jesus, para alcançar todos os pecadores que quiserem ser salvos, né? E essa sublimidade, né, são as bênçãos que foram reveladas através do Evangelho de Cristo. Paulo, através dessa carta, coloca os crentes num patamar, né, de honra, de glória, por causa do Evangelho. Na verdade não é Paulo, né? Paulo apenas escreveu inspirado por Deus. É Deus quem coloca o crente, né, em Cristo Jesus num patamar de honra, tá? De honra, porque Jesus morreu, ressuscitou e agora todos que ouviram o Evangelho, todos que creram no Evangelho, todos que se renderam aos pés de Cristo, já vão ser garantidos essa salvação maravilhosa na pessoa de Jesus. A nossa conclusão diz assim: nesta porção
da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória do Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão participando, desta aula, pelas redes sociais. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E oremos, para que muito em breve nós todos possamos estar reunidos na Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue colocando no seu coração o desejo de aprender sempre a palavra do Senhor. E não perca a fé, não perca a esperança, porque nós estamos habitando com Cristo nas regiões celestiais. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e fiquem na bênção de Deus. Amém.